marco divisório na minha vida, porque eu estava com... Olá pessoal, professora Vanessa Anguinoni. Mais uma vez estamos aqui, onde a gente sempre lê um texto, um livro, um capítulo de livro. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante que é sobre câncer, tá? Esse livro aqui, que o nome é O que Aprendi com o Câncer, Ganhei uma vida nova e luto por ela todos os dias. O autor é o Carlos Eduardo Faraco Braga, que eu tive o privilégio de ver palestrar num curso onde eu fui assistir curso sobre ozonioterapia. E esse advogado veio palestrar porque ele teve uma experiência, Ele foi um paciente de câncer. Vou ler para vocês aqui quem é ele, tá? Então, olha só, ele é advogado e foi professor de Direito Financeiro na Faculdade de Direito do Largo São Francisco USP, onde cursou o doutorado. Cursou também especialização em nutriendocrinologia funcional com o Dr. Lair Ribeiro, visando entender como poderia buscar os novos recursos da medicina integrativa para se manter saudável depois de se curar de um câncer no esôfago. É fundador e presidente do Centro de Apoio a Pessoas com Câncer de Bauru, que oferece tratamentos integrativos gratuitos para pessoas carentes. Os direitos autorais desta obra são destinados à manutenção dessa entidade assistencial. Ele colocou aqui o site www.cancerbauru.com.br. E aí um pensamento dele: tive o privilégio de sobreviver ao câncer e mais, tive o privilégio de estudar e aprender muito com o câncer. Neste livro quero compartilhar tudo o que aprendi e que esse conhecimento possa, de alguma forma, ajudar as pessoas a combater ou a prevenir o câncer. É um livro fantástico, pessoal, porque ele fez questão de descrever várias terapias aqui complementares que ele utilizou e que ele aprendeu com a doença. Quando ele teve o câncer, ele foi atrás de tudo que poderia ser utilizado, de conhecimento da medicina integrativa, que poderia ser utilizado para que ele pudesse sobreviver em primeiro lugar e depois nunca mais ter câncer. E é sobre isso que a gente vai falar. Nós vamos ler hoje o prefácio do livro e na semana que vem eu vou trazer um capítulo onde a gente consegue ver qual é o pensamento convencional sobre o câncer, fazendo um paralelo com o pensamento da medicina integrativa, como a gente da ortomolecular enxerga o câncer, tá? E tem uma diferença enorme na maneira de enxergar como você vai tratar o câncer, como você vai entender aquela doença, É isso que muda a visão. Quando eu tenho uma visão diferente, eu mudo a minha maneira de enxergar aquela doença, Para a ortomolecular ou para a medicina integrativa, o câncer é visto como um sintoma de um organismo que já estava em processo de intoxicação e desequilíbrio intenso, a ponto de desenvolver um câncer. E a gente vê que a medicina alopática ela enxerga o câncer como o problema central e tenta remover o tumor ou remover o câncer. E nunca ou raramente presta atenção no organismo como um todo. Digamos assim que o câncer é a ponta de um iceberg na ortomolecular, onde eu tenho que entender o que foi que aconteceu com o organismo que gerou aquele câncer, tá? E não simplesmente remover o câncer e deixar que o organismo continue do jeito que estava, contaminado, inflamado e desequilibrado, porque aí eu aumento muito a chance do paciente ter novamente um câncer, tá bom? Então essa é toda a diferença. Pessoal, quem teve um câncer nunca mais pode ser a mesma pessoa em termos de hábito e estilo de vida. E não é isso que a gente vê. A gente vê as pessoas que conseguem vencer, que já são muito guerreiras e já são pessoas privilegiadas por sair de uma situação difícil dessas, que é o câncer, e elas voltam a ter os mesmos hábitos, continuam comendo as mesmas comidas que elas comiam antes de ter o câncer, continuam levando a mesma vida, muitas vezes de sedentarismo, com estilo de vida, enfim, não alterado, tá? E isso vai levá-las novamente ao câncer. Então, elas precisam entender que aquele estilo de vida que elas estavam vivendo acabou trazendo o câncer para elas, e se elas continuarem com o mesmo estilo de vida, elas vão desenvolver outro câncer, ou vão ter o retorno daquele câncer original, enfim, a gente não está olhando a saúde como um todo quando a gente tem essa visão de simplesmente remover o tumor, remover as células tumorais, tá? E infelizmente esse é o pensamento que predomina no Brasil, tá? Infelizmente. Então, a minha tentativa aqui é mostrar para as pessoas que têm câncer, e se você conhece alguém que tem ou que teve câncer, compartilhe esse vídeo, Faz o favor para essa pessoa de mostrar para ela que existe um universo
de conhecimentos que vão mudar não só a situação da doença atual, caso ela esteja com câncer, mas também vão contribuir para que ela nunca mais tenha um câncer, tá bom? Caso ela já tenha passado por isso. Essa é a ideia do livro. Para o pessoal da saúde é um livro muito interessante, onde o autor, como vocês viram, ele se dedicou a estudar sobre saúde. Desde quando ele teve o câncer, enfim, ele continuou estudando, tanto que ele fez especializações ali na saúde. E ele coloca um capítulo, ele vai descrevendo nesse livro, pessoal, quais são os tratamentos que você pode utilizar complementares junto ao tratamento convencional que vão te ajudar a vencer o câncer e também depois disso você levar para a tua vida para que você não tenha, né, o retorno desse câncer, tá bom? Então aqui, ó, o primeiro capítulo ele conta a experiência dele, tá? Que é essa história que eu falei para vocês, que ele teve um câncer de esôfago, ele conta detalhes de como tudo aconteceu. Capítulo 2, ele vai falar sobre câncer e diferenciar esses conceitos, que aí eu vou trazer na próxima leitura mais um trecho desse livro para que a gente possa concluir essas ideias, tá? E aí, comparando, ele vai dizer qual é a visão, o que é um câncer na visão da medicina integrativa. Capítulo 3, o sistema imunológico. Gente, o sistema imunológico é a chave, tanto para você vencer o câncer, quanto para você nunca na sua vida desenvolver um câncer, tá bom? Tá na tua mão. Vocês vão ver hoje que 70% pelo menos das pessoas que estão hoje com câncer não precisavam ter um câncer, tá bom? Não era determinante genético, não foi uma coisa incontrolável, foi uma coisa infelizmente que aconteceu por um descuido, por um estilo de vida que levou a pessoa para isso, infelizmente, tá? Então imagina comigo, de 100 pessoas que estão fazendo tratamento hoje para câncer, 70 pessoas não deveriam estar ali ou não precisava estar ali, para você poder compreender a dimensão que é esse assunto, tá bom? Aí o capítulo 4, ele fala alimentação e câncer, e isso é fundamental, tá bom? O paciente com câncer tem que mudar a alimentação, tem que fazer alimentação low carb, tá bom? Tem que fazer, não tem discussão, pessoal. Mas tem estudo A ou estudo B que mesmo o paciente mudando aquele tipo de tumor, concordo que existam tipos de tumores que sejam menos influenciáveis pela alimentação, mas a maioria dos tumores o açúcar vai fazer com que esse tumor cresça muito, tá? Você está alimentando o câncer quando você consome altos níveis de açúcar, tá? Então aqui ele explica uma série de coisas sobre alimentação muito interessantes. Capítulo 5, suplementos nutricionais, que é o que interessa para a gente da ortomolecular para ajudar nossos pacientes. 6, naltrexona em baixas doses. Aí os médicos da ortomolecular podem utilizar e assim por diante. Tem um capítulo aqui que ele fala da ozonioterapia e ele dá muita importância para para que o paciente com câncer possa fazer ozônio juntamente com os tratamentos convencionais. E ele diz uma série aqui de outras coisas também, estilo de vida, fala sobre exercícios, tá bom? Então, um livro é muito interessante. Quem está passando por um câncer deveria estar lendo esse livro, tá bom? E também quem já passou é leitura obrigatória. O prefácio começa assim, com uma frase do Érico Veríssimo: a vida começa todos os dias. Cada ser humano é único, na sua saúde e na doença, na alegria da saúde e na tristeza da doença. A exceção das doenças neurológicas incapacitantes ao vivenciar um câncer, ou melhor, algum dos mais de 200 diferentes tipos de câncer, que um ser humano é realmente testado na sua capacidade de resistir ao estresse. Diante do diagnóstico de câncer, às vezes associado a quadros considerados irreversíveis para a medicina acadêmica, as mais variadas emoções, desde o choque inicial e a negação derivada, a raiva, a barganha, os sintomas depressivos, até finalmente a aceitação, acontecem, em maior ou menor grau. Conseguir manter a calma e enfrentar a insegurança e o desconhecimento que a simples menção da palavra causa é talvez a chave para a recuperação da saúde. É preciso saber que as células tumorais se formam repetidamente desde o início da vida. Um sistema imunológico competente é capaz de fazer um monitoramento adequado
evitando excessos de grupos celulares com comportamento desordenado. A falha nesta capacidade de controle com deficiências nutricionais e a exposição repetida a agressões ambientais vindas do ar, da água e dos alimentos, vem tornando a ocorrência de tumores malignos mais frequente em pessoas cada vez mais jovens. É fato conhecido que os genes respondem no máximo por cerca de 30% do risco de doenças, ou seja, 70% dos fatores ligados a uma doença estabelecida têm relação com hábitos de vida e fatores ambientais passíveis de modificação. O que a gente percebeu aqui, pessoal, nesse texto, né, falando conceitos importantes para a gente. Primeiro, que todos os dias nós temos células cancerígenas que aparecem no nosso organismo. Por que essa célula não se multiplica ou ela não se instala? Porque o nosso sistema imunológico, se ele está normal, se ele está capacitado, ele vai deter, primeiro ele vai visualizar essa célula e ele vai destruir. Então, todos os dias nós temos falhas na nossa mitose, na multiplicação de células, porque todos os dias o nosso corpo está precisando multiplicar células para fazer reparo de tecidos. Tá? Então, essa é a primeira informação, que o sistema imunológico é importantíssimo se você não pretende ter um câncer na sua vida. E a outra informação é que vem aqui. Quando o sistema imunológico falha? Quando você está com deficiências nutricionais. Nós já falamos sobre isso nesse quadro, o primeiro vídeo, a gente falou sobre a questão da suplementação, sobre equilíbrio nutricional. E a segunda coisa é a exposição repetida a agressões, que é as bases que eu sempre falo para vocês, pessoal, que a gente desenvolve desequilíbrios no organismo, ou seja, a gente desenvolve doenças por dois motivos, excesso de toxinas e falta de nutrientes, tá bom? Se resume a isso, sendo bem simplista. Então, ele traz essas informações nesse parágrafo para a gente, né? E falando dessa questão de que a necessidade de nós mantermos um sistema imunológico adequado. E a outra e última informação que eu li aqui é que eu falei antes para vocês que 70% das doenças a gente está plantando no nosso organismo todos os dias e acaba por colher se a gente não fizer alguma coisa, tá bom? Vamos continuar aqui. Ter uma história familiar positiva de câncer definitivamente não é uma sentença genética. No entanto, já nascemos poluídos. Sim, toxinas presentes no sangue da mãe passam pela placenta em direção ao bebê, em formação. Se pensarmos macro, a verdadeira prevenção do câncer deveria começar antes do nascimento e é preciso destoxificar ao longo da vida, continuamente, para ter qualidade de vida e evitar doenças degenerativas. Tá? Eu sempre falo que a mulher, quando ela pretende engravidar, ela deveria fazer, primeiro, uma avaliação bioquímica e melhorar o seu organismo, fazer uma coisa que nós chamamos de preparo para a gestação. É a realidade que nós vivemos? Mais uma vez, não é. Pessoas inflamadas, com sobrepeso, com resistência à insulina, com estresse oxidativo, engravidam, né? Cheia de toxinas no organismo, como que vai ser o desenvolvimento desta criança, tá bom? Então, é nesse sentido que ela fala aqui. Vocês vão ver que quem escreveu esse capítulo, o prefácio desse livro, foi uma médica, né, que contribuiu para a cura do paciente aqui, do autor do livro, né, do Carlos Eduardo. Então, ela escreveu esse prefácio, tá bom? Então, esse prefácio foi escrito por uma médica, né? Depois, no final, eu vou falar bem certinho o nome dela. Outro ponto importantíssimo, a dieta. E agora que dói, né, pessoal? A pergunta básica a ser respondida: do que as células tumorais se alimentam? Não é razoável que um indivíduo que esteja apresentando um tumor maligno não seja orientado a seguir uma alimentação anticâncer, que terá suas bases comentadas neste livro, ora lançado, de real utilidade pública. Acreditar que se pode comer de tudo durante um tratamento oncológico é, no mínimo, perigoso à saúde. Vocês escutaram, pessoal? Quantas pessoas que vocês conhecem que recebeu orientações alimentares com algumas restrições importantes, principalmente nos carboidratos refinados, né, para fazer o seu tratamento do câncer? Tá bom?
Pouco estudada e conhecida é a relação de micro-organismos, bactérias, fungos e vírus com o desenvolvimento de tumores malignos. Olha só a informação, pessoal. Dentes com tratamento de canal podem ser um reservatório de bactérias oncogênicas. Vocês prestaram atenção? Tá? Dentes que você não sabe, muitas vezes tem bactérias ali que são causadoras de câncer em outros órgãos, não só na boca. Tá? Recentemente, uma bactéria inocente, entre aspas, associada à acne e a infecções dentárias, chamada de Propionibacterium acnes, tá? Foi encontrada em amostras de tecido de câncer e de câncer de próstata. Não era na boca, tá bom? Já se sabe também que uma simples doença gengival periodontal pode aumentar o risco de câncer de pâncreas. Metais pesados, como alguns dos presentes em ligas de amálgamas dentários, podem se comportar como hormônios, contribuindo para desencadear e ou agravar um câncer de mama, por exemplo. Gente, quem tem amálgama ainda na boca, amálgama é aquela substância de cor prata que antigamente a gente fazia as obturações e era colocado. É extremamente tóxica, precisa ser retirada se você ainda tem. Tem que procurar um dentista biológico, tá? Para que faça a retirada de forma segura, sem contaminar ainda mais o teu organismo com metais pesados, tá bom? Então deve ser retirado e trocado por resina, tá? Em resumo, a crença de que não se deve fazer tratamento odontológico durante o tratamento oncológico cai por terra. É possível afirmar que, em muitos casos, a chance de cura efetiva de um câncer pode estar no tratamento de um dente. Então, se você tiver um foco infeccioso no dente com essas bactérias oncogênicas, esse dente precisa ser removido. Prestaram atenção aqui no que ela escreveu? Tem que remover esse dente, tá bom? Porque senão ele vai ficar contribuindo para que o tumor não seja removido ou que não entre em remissão. Ainda falando sobre bactérias, na verdade, elas nos têm, e não o contrário, ou seja, a gente tem muita bactéria no nosso organismo. Dura realidade, são trilhões de bactérias, apenas 1 trilhão de células humanas. O projeto Microbioma Humano, do Instituto Nacional de Saúde norte-americano, vem estudando a importância do equilíbrio delicado da microbiota bacteriana para a saúde humana, em especial a microbiota intestinal. O desequilíbrio desses micro-organismos neste local, conhecido como disbiose intestinal, e a decorrente inflamação crônica vêm sendo identificados como fator de risco para cânceres de cólon, estômago, esôfago, pâncreas, laringe, mama e vesícula biliar. Disbiose intestinal e alergias alimentares ocultas com frequência estão vinculados e são observados em pacientes com câncer. Precisam ser identificadas e corrigidas para o sucesso do tratamento e também para que o paciente não tenha o retorno dos tumores, tá bom? Perceberam, pessoal? Tudo que eu li até agora, a alimentação interfere, estilo de vida interfere se você vai ter um câncer ou não. A presença de bactérias no teu organismo, vírus e fungos escondidos, né, procriando ali, existindo no teu organismo, vão provocar câncer em você. Microbiota intestinal desequilibrada, por isso que tratar o trato gastrointestinal é um dos pilares da ortomolecular. E eu já falei 1000 vezes em 1000 vídeos, né, quem me acompanha, quando falei da imunidade, sobre as alergias alimentares, sobre os alimentos mais alergênicos, que um deles é o glúten, o trigo, que muitas vezes você não sabe que você tem alergia porque não dá uma sensação na hora que você come específica. Muitas vezes causa refluxo, outras vezes causa dermatites, tá? Então, por isso que ela falou aqui, alergias alimentares ocultas, onde você não percebe que tem, tá bom? Continuando. Talvez mais importante na gênese de um câncer é uma emoção repetida. A medicina tradicional chinesa valoriza as emoções associadas aos órgãos. Fígado, raiva, coração, euforia, baço, pâncreas, preocupação, pulmões, tristeza, rins, medo. Pode parecer poético,
mas a pseudoneuroendocrinoimunologia, um ramo relativamente novo de estudos dentro da medicina, cada vez mais comprova a importância das emoções no processo de adoecimento. E eu sempre falo para pacientes que tiveram câncer que eu acompanho, tá? Que pergunto no dia da consulta qual foi o problema, né? Qual foi o que ele passou de estresse, ou o que aconteceu meses ou até anos antes dele desenvolver o câncer. E sempre tem alguma coisa, gente. O problema não é a emoção em si, e sim a repetição e a memória criada a partir da perturbação de uma mesma emoção, que pode ser, sim, tóxica. Além do sistema imunológico, o sistema nervoso autônomo, principalmente por esgotamento ou incapacidade do seu braço parasimpático controlador dos excessos de reação ao estresse, mediadas pelo braço simpático, que ao final também se encontra consumido, contribui para o desenvolvimento de câncer. O pessoal da saúde entendeu melhor aqui, né? A gente tem dois sistemas autônomos que controlam o estresse. Um é chamado de simpático e outro de parasimpático. O simpático é aquele da adrenalina, que está muito envolvido nas fases 1 e 2 do estresse, tá? E o parasimpático seria o oposto, que iria provocar relaxamento. Então, quando a gente vive sob estresse, a gente faz um predomínio do sistema simpático. E aqui ela fala ainda que ao final desse processo, a gente tem ainda até mesmo o sistema simpático esgotado, tá? E aí ela fala, né, contribui para o desenvolvimento de câncer. Por exemplo, o câncer de próstata, tá bom? Então, o que a gente conclui aqui? Que viver uma vida de estresse aumenta ou pode provocar o câncer de próstata, por exemplo, viu, homens? Prestem atenção na vida de vocês aí, que os homens gostam de trabalhar muito. Tem uns aí que eu atendo que são extremamente estressados por conta de trabalho, né? Então, a próstata pode alterar devido ao estresse, tá bom? Além de influenciar a invasão tumoral, então o estresse aqui ainda, né? Influencia a invasão tumoral e a ocorrência de metástases, tá bom? Olha a importância de fazer gerenciamento do estresse, de mudar o estilo de vida, né? Achar um emprego que goste e que não te mate ao mesmo tempo, tá? Esse é o grande desafio da vida, né? Estudos realizados décadas atrás revelaram que a estimulação neural gerada pelo estresse crônico ou prolongado promove o crescimento tumoral, a disseminação das células neoplásicas e diminui a sobrevida. Assim, aprender ou criar mecanismos para limpar emoções tóxicas deveria fazer parte da abordagem integral de qualquer tratamento oncológico, tá bom? Voltando aos fatores mais materiais, a baixa de oxigenação crônica está definitivamente associada ao desenvolvimento de tumores malignos. Pessoal, o que é a baixa de oxigenação? Problema na microcirculação, tá? Problema na microcirculação. O que provoca esses problemas na microcirculação? Diabetes, por exemplo, acúmulo de açúcar dentro da circulação, dislipidemias, prejudicam os vasos sanguíneos que estão levando o oxigênio para os teus órgãos. Então, isso é um dos motivos, tá? Quanto menos oxigênio disponível para a célula, maior a chance de ela ter que acionar mecanismos embrionários de sobrevivência a todo custo. E quanto menor a quantidade de oxigênio disponível no microambiente celular, maior a agressividade do tumor. Perceberam o que promove o crescimento do tumor? Falta de oxigenação. Quem está acompanhando aqui no canal o quadro de homotoxicologia já deve ter assistido na primeira aula que eu expliquei sobre o que a hipóxia, ou seja, a falta de oxigênio, provoca dentro da célula e como ela provoca a morte da célula. Então assista esse vídeo que eu falo mais sobre falta de oxigenação. Quanto menor a oxigenação no meio ao redor de um tumor, maior a resistência à radioterapia e, consequentemente, menor a eficiência desta. Torna-se óbvio que instruir técnicas para melhorar a oxigenação tecidual no local do tumor deveria ser prioridade em qualquer tratamento oncológico, principalmente dos tumores mais agressivos. Aqui entra
a ozonioterapia como uma das suas múltiplas ações benéficas. A ozonioterapia, ao mesmo tempo em que aumenta a eficácia dos tratamentos convencionais, como a quimioterapia e a radioterapia, também possibilita proteção para células normais, diminuindo os efeitos colaterais. Isso precisa ser conhecido e divulgado sem preconceitos, tá? Infelizmente, não é essa a realidade, pessoal. Somente quem tem dinheiro para fazer ozonioterapia de forma particular consegue fazer isso no Brasil, tá bom? Os médicos precisam se tornar especialistas em cada paciente, um de cada vez, estudando suas particularidades, seu metabolismo, sua microbiota intestinal, sua constituição, mais fraca ou mais forte, suas emoções, de forma a literalmente adequar o melhor tratamento para aquela pessoa que adoeceu. Sem ter essa ideia em mente, continuaremos a falar em números e estatísticas que servem para governos tomarem decisões para massas populacionais, mas são completamente inadequadas no nível individual. A máquina humana é, apesar de parecida, completamente única e deve ser tratada como tal. Aí ela vai finalizar, falando: Carlos é um advogado médico. Ele foi capaz de traduzir o mediquês de forma brilhante para uma linguagem acessível ao público leigo e disponibiliza a este livro informações preciosas. Apesar de não ser sua médica, fui honrada com seu convite para escrever esse prefácio capítulo. Aceitei com prazer, pois acredito que todo e qualquer paciente tem o direito inalienável de pesquisar e escolher o que é melhor para a sua vida, tá bom? Como dizia Paracelsus, considerado o pai da toxicologia moderna e brilhante médico e cientista, contemporâneo de Copérnico e Leonardo da Vinci. O próprio paciente é o seu médico. Nós médicos somos somente seu assistente. Carlos fez mais do que sobreviver ao câncer. Ele, com sua clareza mental e de princípios, que pode ser entendida como a expressão máxima de saúde, superviveu para nos brindar com essa obra-prima, que seguramente será um best-seller, porque, além da gama de conhecimento de qualidade, vem envolto em muito amor e doação. Quem cura tem razão. Paracelsus. O nome da autora desse prefácio é Maria Emília Gadelha Serra, tá bom? Médica. Pessoal, esse livro é muito bom, tá? Não só para quem tem câncer, todo profissional de saúde deveria ler esse livro e aplicar as coisas que estão aqui para não ter câncer, e para mudar a sua saúde como um todo, tá? Para finalizar, eu vou ler os 5 destaques que ele deu aqui do livro ao final. E a gente continua falando, sobre o câncer na próxima semana, porque esse livro é muito bom e todo ele, eu poderia fazer leitura de todos os capítulos, pessoal, que ia ser fantástico, o conhecimento que a gente ia trazer. Então eu vou ler mais um para diferenciar o que é a visão do câncer que a gente tem estabelecida pela alopatia e a visão da medicina integrativa. Porque a maneira com que a gente enxerga as coisas muda a maneira com que a gente trata as pessoas. Tá? E isso faz toda a diferença para, no final, a gente ter sucesso, retorno para a saúde. Então, ele destacou aqui algumas frases e eu vou ler para vocês para a gente finalizar. Eu digo para você, não é fácil fazer dieta, principalmente doente. Foi difícil para mim. Você precisa desenvolver novos hábitos, aqueles que vão promover a saúde ao invés de criar doenças. A chave do sucesso chama-se disciplina. Eu tive e tenho. Esforce-se, seja determinado, com certeza valerá a pena. A outra frase. O tempo todo a luta foi cercada pelas preces e pela fé na cura. Não sei de onde ela veio, mas aconteceu. Eu sou imensamente grato a todos que oraram comigo e por mim. Tenha fé que você pode vencer. Apesar dos médicos dizerem que após 5 anos o paciente está curado, ele, na verdade, está em remissão. Portanto, vigie o seu corpo para que ele, o câncer, nunca mais reapareça.
E vencendo essa guerra, viva a vida da melhor maneira possível, pois ela continua apesar do câncer. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Eu aprendi que a doença física serve para curar a alma. Aceite a doença e deseje a cura. Lute por ela. A doença pode ser uma grande oportunidade de crescimento pessoal, interior e familiar. Quando olhei para trás sem saber o que viria a seguir, entendi que, o tempo todo, as dificuldades enfrentadas e a resiliência desenvolvida para vencê-las eram apenas o treino para uma nova etapa, a maior de todas, viver. Pessoal, esse livro é muito bom, espero que tenha ajudado você a entender um pouquinho melhor tudo o que está envolvido em torno do surgimento do câncer. Na próxima semana a gente fala mais um pouco sobre esse livro, antes de mudar de assunto. Como eu disse antes, se você conhece alguém que teve câncer, alguém que tem câncer, manda esse vídeo, que pode ser a diferença que a pessoa está precisando para conseguir sucesso no tratamento. Tá bom? Um abraço a todos.